Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quanto de dinheiro é necessário para viver de renda e parar de trabalhar. E nesse vídeo eu também vou te mostrar 2 investimentos para você fazer e nunca mais trabalhar. Então você vai passar por 2 processos. O processo de acumulação de patrimônio, que você vai saber aqui nesse vídeo quanto precisa acumular para viver de renda. E o segundo processo, que é fazer 2 investimentos e nunca mais trabalhar. Todo mundo precisa de uma quantidade específica de dinheiro para conseguir de fato parar de trabalhar. Diferente do que muitos pensam, não é um número mágico para todos. Algumas pessoas vão precisar de R$1 milhão para viver de renda, outras pessoas vão precisar de R$600 mil para viver de renda. Vai depender da sua localização, de onde você mora, da sua região e também do seu custo de vida mensal. É isso que você vai aprender agora mesmo na primeira parte desse vídeo aqui. A gente vai conseguir fazer isso aqui aplicando a fórmula da independência financeira. Como é que é essa fórmula? É uma fórmula bem simples, Você vai precisar do seu custo de vida anual dividido pela rentabilidade esperada. Para facilitar, vou dar um exemplo. Digamos que você tem aí um salário de R$5 mil. Se você tiver um salário de R$3 mil, R$10 mil, você pode aplicar dentro da sua realidade. Mas aqui eu vou dar um exemplo de quem tem um salário de R$5 mil. Para aplicar essa fórmula aqui do custo de vida anual dividido pela rentabilidade esperada, a gente vai precisar ter o nosso custo de vida anual. Para isso, a gente vai multiplicar R$5 mil, 5 mil vezes 12 meses, que vai dar o custo de vida anual. No caso dessa pessoa que tem um salário de R$5 mil, o custo de vida anual dela é R$60 mil. Tendo esse número aqui, agora a gente vai aplicar de fato a fórmula. Pegamos 60 mil, vamos dividir por 10%, que é uma rentabilidade média que a gente pode esperar tanto agora quanto também no longo prazo. Hoje a gente até consegue uma taxa anual aí de 12% ao ano, só que não é uma taxa sustentável. Pouquíssimas vezes na história a gente vê aí uma taxa anual de 12%. Por isso que é interessante a gente calcular aqui com 10%, que é uma taxa que a gente vai conseguir manter por décadas. Ficará mais correto o nosso cálculo. Então, 60 mil dividido aqui por 10% ao ano vai dar R$600 mil. Essa é a grana que essa pessoa que ganha R$5 mil por mês precisa para conseguir a independência financeira. E esse cálculo, pessoal, eu vou fazer aqui na calculadora para facilitar o exemplo para vocês, que tem muita gente que não sabe fazer esse cálculo aqui da porcentagem, mas é bem simples, ó. 60 mil você coloca aqui, dividido aqui por 10, aí você vai clicar em porcentagem, vai dar esse númerozinho, você aperta aqui em igual. Pronto, você chega nesse número aqui, certo? Então você consegue fazer e aplicar para dentro da sua realidade, dependendo do seu salário. E eu sei que é muito difícil juntar esse dinheiro. Eu já precisei juntar os meus primeiros R$100 mil, R$200 mil e foi muito difícil. Mas se você não trabalhar por isso, o tempo vai passar de todo jeito, só que quando passar aí 10, 12, 15 anos, você vai estar do mesmo jeito ou pior. Então é melhor você aproveitar, já que o tempo vai passar de qualquer forma, e começar agora mesmo a construção do seu patrimônio. E eu vou te falar aqui que talvez o principal você acabou de descobrir. Você descobriu quanto você precisa ter para de fato conseguir parar de trabalhar e curtir um pouco mais a vida, viver de dividendos, viver de renda. O restante agora você vai ter que correr atrás. E eu tenho algumas dicas para acelerar o seu processo para conseguir aqui esse patrimônio que você precisa para viver de renda. O primeiro ponto que eu apliquei na minha vida e que eu sempre falo aqui para vocês, para os meus alunos também, é a importância de ganhar mais. À medida que você descobrir novas fontes de renda e começar a ganhar mais, esse processo aqui, ele fica muito mais fácil, porque você vai conseguir juntar mais dinheiro. Outra dica é investir pelo menos 20% de tudo o que você ganha. Então, se você tem um salário aí, vamos dar um exemplo, de R$2 mil, R$3 mil, começou a fazer uma renda extra, começou a ganhar R$500 a mais, R$600 a mais, não usa esse dinheiro para o seu dia a dia. Pega esse extra e investe juntamente com 20% aí do seu salário fixo. É assim que você vai conseguir acelerar o processo para acumular aí o patrimônio que você precisa. E a outra dica é
investir. Não adianta só você pegar essa renda extra e colocar na poupança, por exemplo. Você tem que aprender a investir. Investir em ações, Tesouro Selic, CDB, LCI, LCA, fundos imobiliários, investimentos no exterior. Tudo isso vai ajudar no processo. Porém, quando você chegar no seu objetivo, né, que é o acúmulo desse capital que você necessita, você vai destinar esse dinheiro para 2 investimentos. E aí sim você vai poder parar de trabalhar. Então, ao fazer esses 2 investimentos, você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é parar de trabalhar. Para isso, eu fiz aqui uma planilha muito simples no Excel, só para dar um exemplo para vocês de como ficaria essa questão de viver de renda. Peguei o patrimônio aqui de 600 mil reais e agora a gente vai montar uma carteirinha de fundos imobiliários. Fundos imobiliários é o melhor veículo para conseguir viver de renda, porque fundo imobiliário é a mesma coisa que imóveis. Então se você tem fundos imobiliários, todos os meses você vai conseguir receber dividendos dos imóveis dos fundos imobiliários ou dos investimentos que os fundos imobiliários fazem, certo? Então montei aqui, coloquei fundo imobiliário, vou precisar do dividend yield mensal, vou precisar do valor aplicado e vou ter como resultado aqui uma renda mensal. Então tem 600 mil, vou dividir aqui em 4 fundos imobiliários. Não é nenhum tipo de recomendação, mas são fundos imobiliários bons que vão nos garantir uma boa renda mensal. Lembrando que isso aqui é uma carteira fictícia, apenas para dar o exemplo para vocês, mas bora lá. Aqui eu peguei o fundo imobiliário KNCR11, vou pegar o dividend yield mensal dele. Para isso eu venho aqui no Status Invest, KNCR. Tem todas as informações que você precisa do fundo imobiliário aqui, tá? Eu já fiz isso em outros vídeos mostrando os principais indicadores e tal, mas hoje eu vou pegar apenas o exemplo aqui do vídeo. Vou pegar o último rendimento dele, ó, mensal. Ele costuma pagar aqui em média 0,92% ao mês. Então já coloquei aqui 0,92% valor aplicado. Vou pegar aqui, pessoal, 150 mil reais, uma partezinha desses 600 mil reais, porque a gente não pode pegar 600 mil reais, todo o patrimônio que a gente tem, e investir apenas em um fundo imobiliário, tá? Precisa diversificar para ficar um negócio mais seguro. E aí a gente chega nessa renda mensal aqui de 1.380. Como é que faz isso aqui? Eu vou apagar e vou fazer a fórmula do zero aqui com vocês. Você, depois de pegar esses dados aqui, você vem aqui e coloca igual, pega 150 mil reais, coloca vezes e seleciona essa outra casa aqui da planilha. Dá um enter, você vai chegar nessa renda mensal, tá bom? Então só desse fundo imobiliário a gente vai ganhar aqui em média 1.380 reais. Vamos para o próximo fundo imobiliário, que é o MXRF11. Fui lá, peguei o rendimento mensal dele, vou colocar aqui também 150 mil reais e aí vou ter esse rendimento aqui, 1.425 reais em média por mês. Pego outro fundo imobiliário aqui, que é o LVBI11, é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Esses dois aqui são fundos imobiliários de papel e esse aqui já é um fundo imobiliário de tijolo, tá? Fundo imobiliário de papel são aqueles fundos imobiliários que investem em CRIs, que são atrelados mais a CDI ou a IPCA, ou então os dois indexadores. E fundo imobiliário de tijolo são aqueles fundos imobiliários que de fato têm imóveis. Por exemplo, o LVBI11 ele tem vários galpões logísticos e esses galpões logísticos ele aluga para empresas como Mercado Livre, Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, dentre outras empresas que precisam de galpões logísticos para poder operar. Seguindo aqui, é o mesmo processo, peguei lá o rendimento mensal, 0,75 ao mês, coloquei também 150 mil reais e aqui eu tenho um resultado de 1.125 reais. Você pode ver aqui que fundo imobiliário de tijolo, geralmente ele paga menos do que fundo imobiliário de papel. Por que que isso acontece? Porque o fundo imobiliário de tijolo, os imóveis, eles já têm a inflação embutida neles. Já fundo imobiliário de CRI, de papel, a gente precisa tirar uma partezinha para reinvestir. Esse dividendo que você recebe aqui dele, você não pode gastar tudo, você precisa repor a inflação, já que não tem imóvel aqui para fazer isso de forma automática. Aí aqui embaixo eu peguei também o HSML, que é outro fundo imobiliário de tijolo, só que aqui ele é um fundo imobiliário que tem shoppings. 0,81 ao mês ele está pagando, coloquei aqui também 150 mil reais e tem
tenho um rendimento médio de 1.215. Juntando tudo isso aqui, a renda total mensal dá uma renda média de 5.145. Então é assim que a gente monta uma carteirinha para viver de renda. Claro, você poderia colocar aqui mais 2, 3 fundos imobiliários, mas para esse exemplo aqui já está de bom tamanho. Então note que você conseguiu, através do seu patrimônio, ter uma renda mensal totalmente passiva que você não precisa mais trabalhar por esse dinheiro. Uma observação importante também é que quando a gente for viver de renda, a gente vai precisar usar parte dos dividendos para reinvestir, para que o patrimônio continue crescendo e vencendo sempre a inflação. Precisamos ver quanto está a inflação lá no período que a gente vai começar a usar os dividendos para viver de renda e fazer os cálculos para tirar uma partezinha desses dividendos, continuar reinvestindo. Mas até lá, você não precisa se preocupar tanto com isso. Se preocupe mais na construção do seu patrimônio, e aí você pode investir em ativos que vencem a inflação, pegar todos os dividendos que recebe agora na parte da construção de patrimônio e reinvestir os dividendos, tá? Mas isso aqui só foi uma observação no momento, você não precisa se preocupar tanto com isso. Isso é mais na parte que você vai começar a usar os dividendos para viver de renda. E lógico, até aqui você já sabe que você não precisa ter esse dinheiro todinho para investir de uma vez, né? Você pode ir construindo aos poucos, assim como eu fiz. Comecei do total zero, mensalmente, a construir o meu patrimônio. Tinha meses que eu investia ali R$70, R$100, 200, 1.000, 5.000. Dependia muito de quanto eu conseguia gerar de renda extra no mês. E o próximo investimento que eu não poderia deixar de falar aqui é ter um CDB de liquidez diária que rende pelo menos 100% do CDI. Então você precisa ter um CDB de liquidez de um bom banco, porque vai ficar ali a sua reserva de emergência. E aí não importa se você está ou não vivendo de renda, você precisa sim ter essa reserva de emergência, certo? Então esses aqui são 2 investimentos que não podem faltar para quem quer viver de renda. Aqui eu mostrei 2 coisas muito importantes hoje, né? Quanto você precisa acumular para conseguir viver de renda, e mostrei 2 investimentos que você pode fazer e parar de trabalhar. Para te ajudar a entender melhor sobre investimento, como você pode começar aos pouquinhos a investir, eu criei aqui no canal um quadro, né, recente, acho que fazem uns 6 meses que eu criei esse quadro do Total Zero, onde eu vou investindo lá mensalmente. Eu criei também uma fonte de renda nova do Total Zero, te ensino lá a fazer isso, e aí todos os meses, quando cai o dinheiro dessa fonte de renda nova, eu pego esse dinheiro e invisto aqui na carteira do canal. Então acompanhe esse quadro, que é muito legal, principalmente para quem está começando. Eu tenho um treinamento super completo de investimento também, mas as inscrições estão fechadas. Se você quiser ser meu aluno na próxima turma, eu sempre estou deixando aqui no link da descrição a lista de espera para o meu treinamento. Se você quiser, pode clicar e se inscrever na lista de espera, certo, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Se gostou, não esquece de curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!